E a Canon lançou recentemente uma nova câmera bem interessante, que é a PowerShot V1. É uma câmera compacta. A Canon está voltando aí com câmeras compactas, que ela tinha parado de lançar esse tipo de câmera, essa categoria de câmeras. Agora está voltando com essa linha V bem interessante ali. É uma câmera que tem umas especificações muito interessantes. E eu vou trazer para vocês aqui as especificações dessa câmera aí, que pode fazer sentido. Quem sabe, quando ela chegar no Brasil, você pode comprar uma câmera como essa. Enquanto vai aparecendo imagens dessa câmerazinha aí para você aí na tela, eu vou falar um pouco das especificações dela. É uma câmera bem interessante. Eu teria essa câmera para fazer conteúdos, vlogs, né, para fazer conteúdos aqui no meu canal do YouTube. Eu sei que é uma câmera mais limitada porque é compacta, já vem com a lente, você não tem a possibilidade de trocar de lente, né? Se você quer uma câmera assim, a R50V foi lançada junto com a PowerShot V1. Então ela é ainda mais barata, né, do que a PowerShot V1. Você pode comprar a lente, fica praticamente o mesmo preço, mas essa PowerShot V1 ela tem ainda mais recursos, né, em alguns aspectos, e pode ser interessante para quem quer uma câmera simples para viagem ou então para gravar vlogs e não quer ficar trocando de lente toda hora. Pode ser interessante para quem precisa de uma câmera dessa categoria, né? E ela já é mais interessante que qualquer câmera mais antiga aí, PowerShot, que tinham sensores muito pequenos e foram superados pelos celulares, porque os celulares conseguiram aumentar o tamanho do sensor e a qualidade ficou equivalente, né? Às vezes até superior. Então a Sony mesmo lançou há um pouco mais de um ano atrás, né? 1 ano, 2 anos atrás, lançou a ZV-1, por exemplo, né? Que é uma câmera PowerShot de um sensor de 1 polegada, e eu vi comparativos dessa câmera aí com o iPhone. Eu vi contra um iPhone 15 Pro Max, por exemplo, e o 15 Pro Max era bem melhor ali na qualidade final, pelo menos o resultado que eu vi assistindo pelo YouTube, né, que perde um pouco de qualidade, mas assim, é um resultado bem superior no iPhone 15 Pro Max. Eu gostei muito mais do vídeo do iPhone 15 Pro Max, porque o sensor é quase o mesmo tamanho, então você vai ter uma lente ainda mais escura, né, por mais que uma lente comece em 1.8 e depois ela vai fechando ali para f4, no caso da Sony, mas assim, é uma lente que, por exemplo, a f4 é mais escura do que o celular, e você tem limitações. Então os celulares estão evoluindo demais, tem inteligência artificial que ainda dá uma ajudada ainda em relação aos comportamentos ali de cores e tudo mais, Dynamic Range também. Então as câmeras com esse sensorzinho pequeno de 1 polegada ou inferior estão ficando mais ultrapassados aí, comparando com os celulares, né? Já que elas acabam competindo de certa forma. Essa PowerShot V1 da Canon, ela tem 1,4 polegada de sensor. Então, um sensor basicamente micro 4/3. A diferença para o micro 4/3 é basicamente o formato do sensor, que ao invés de ser um formato mais quadrado, é um formato mais retangular, 3x2. É basicamente o mesmo sensor. Então ela compete com câmeras como o Panasonic, por exemplo, em relação ao tamanho do sensor, vai competir diretamente com esse tipo de câmera aí. Apesar que as Panasonic, né, a linha mirrorless deles aí de sensores menores, acabam que tendo possibilidade de troca de lentes, né? A maioria são dessa categoria. Então essa câmera aí tem uma lente já embutida na câmera, né, que faz ela ficar bem compacta. Não é a câmera mais compacta que tem aí do mundo, né, nessa categoria, mas é bem pequena ainda assim. E é uma lente que equivale, pelo menos para fotografia, a 16-50mm. Então é um campo de visão muito bom. 16mm a T50 é muito bom para fazer vlog, muito bom para gravar conteúdos. A abertura vai de 2.8, abertura variável, né, 2.8 até 4.5. Então a abertura ali que poderia ser 2.8, eu gostaria que fosse abertura constante, né? Seria muito mais interessante, seria mais cara, talvez seria maior. Mas assim, seria mais interessante se fosse abertura constante. Mas ainda assim, já é melhor do que outras câmeras aí dessa categoria. Então, é uma abertura assim até decente e funciona muito bem, dá um desfoquezinho assim pequeno, mas dá um desfoque legal. E considerando a categoria de câmera, o vídeo já sai pronto, ali já é muito interessante esse aspecto. Ela tem também resfriamento ativo, né? Ela tem uma ventoinha dentro da câmera, então faz um resfriamento ativo, tem uma saída de ar, entrada, enfim. Então é bem interessante esse aspecto aí, porque ela consegue gravar por muito tempo, mais de 2 horas aí, deve gravar por mais de 2 horas em 4K sem superaquecer. Então, comparando ela ali com a R50V, ela deve durar mais tempo para gravar, né? Aqui no R50V aqui não já disse que grava 2 horas, né? Então essa outra aí deve gravar quase que infinitamente, né? Se você tivesse bateria para isso, né? Ela usa a mesma bateria LP17 que já tem em várias câmeras da Canon, até aqui no R8, então muito interessante aí que você consegue compartilhar a bateria. Ela tem um microfone embutido com mais qualidade, né? Então você tem um acessóriozinho que você coloca em cima, um dead cat, que você
tampa ali os ruídos de vento. E já é interessante que você não precisa comprar aqueles microfones, às vezes baratos, que você coloca em cima da câmera, aqueles microfones pequenos, né? Eu não sei como que se compara isso a um Rode da vida, mas assim, pelo menos as marcas mais inferiores não precisa colocar esse tipo de microfone, porque o da câmera já é muito interessante para gravar vlogs, né? O microfone muito próximo da pessoa já é interessante demais ali, esse aspecto ali vai gravar muito bem. Aí você pode colocar também microfones com fio ou microfones sem fio na sapata de flash ali, né? Tem a sapata de flash multifuncional que você consegue colocar acessórios de áudio, basicamente. E tem também a entrada de fone e de microfone para você colocar ali microfones mais tradicionais, né? Mais comuns, de lapela, enfim. E você consegue monitorar diretamente na câmera. A parte negativa nesse aspecto aí dessa câmera é que as entradas de microfone e fone e de HDMI também, USB-C, são todas no lado do grip. Então, para você gravar outras pessoas colocando esses acessórios é bem ruim, né? Porque fica no lugar que sua mão vai ali. Então, isso eu achei negativo nesse aspecto. Mas, assim, funciona bem para proposta de vlogs, funciona muito bem. A câmera no tripé funciona também muito bem, que você normalmente não vai ser atrapalhado por isso. Mas quando você precisa gravar outras pessoas, pode ser um pouco incômodo essa situação. Isso acontece porque do outro lado tem a entrada de ar, né? Então acho que não foi possível colocar essas entradas nessa lateral, que é mais comum. Eu particularmente prefiro muito mais que seja nessa lateral. Mas assim, né, limitações que para a categoria de câmera, ok, né, dá para aceitar. E essa câmera grava 4K até 60 fps, né? O 4K 60 fps tem crop, o 4K 30 não tem, 24-30 não tem, né? Mas o 60 fps tem um crop de 1.4, que a lente, como ela equivale a 16:50, ela vai ter uma equivalência mais ou menos de 24:70 no 4K a 60 fps, que é muito bom, né? Acho que funciona muito bem nesse aspecto ainda, mesmo que tenha esse cropzinho. E ela faz vídeos em 4K, né, como já disse, 10 bits 422, então você tem aquele C-Log 3, que é muito interessante ali também, para você fazer gradações de cores mais avançadas. E tem um pouco de desfoque, né, como a câmera tem uma grande abertura, um sensor relativamente grande, então tem um pouquinho de desfoque ali que vai ser interessante ali para esse tipo de conteúdo mais rápido, mais prático, né? Ela vai ter uma conexão muito boa com celulares para transferir rápido ali os vídeos, para monitorar, para gravar, para fazer um acesso remoto através do celular e você conseguir gravar, tirar foto, enfim. E essa câmera também permite você fazer transmissão ao vivo, né? Via Wi-Fi, via cabo USB-C ou HDMI, micro HDMI, que é o HDMI pequeno. Então você consegue fazer transmissão também por muito tempo, né? Você consegue carregar a câmera via USB-C e fazer transmissão também ao mesmo tempo via USB-C. Então você nem precisa de bateria quando você está gravando live. Pode ser uma câmera muito interessante aí para quem é streamer, né? Que quer gravar lives aí o tempo todo e não quer ficar comprando lentes, trocando de lentes, né? Que é uma coisa mais prática, que já funciona muito rápido ali. Então é muito interessante. Ela custa $900, né? É um preço assim um pouco salgado, né, para a realidade do Brasil, mas já tem a lente inclusa. Ela, comparando com a R50V e com a lente do kit, né, que custa ali 850, é um pouco mais barata ainda a R50V no kit, né? Mas assim, $50 de diferença. O resultado prático, pelo menos que eu vi assim, parece que a PowerShot V1 tem uma leve vantagem. Se você está usando essa lente limitada ali aqui no R50V, a PowerShot V1 vai ser levemente melhor nesse aspecto. Além de ser mais rápida, mais pequena, né? Você consegue colocar praticamente no bolso ali, a câmerazinha é bem pequena, a outra não, com a lente não, né? Você não consegue. São praticamente iguais o tamanho delas, porém uma sem lente, outra com a lente. Então, na hora que você coloca a lente na R50V, ela fica maior, não é tão compacta quanto a PowerShot V1. Então, elas são muito parecidas nesse aspecto. A PowerShot V1, eu diria que é um pouco melhor ainda, né? E tem um detalhe que eu não falei, é que tem um filtro ND, né? Ela tem um filtro ND de até 3 stops que você pode ativar, o que é muito interessante quando você grava em C-Log, por exemplo, né? Você vai ter que usar ISOs mais altos ali, ISO a partir de 800. E aí, para gravar durante o dia, para você conseguir usar velocidades mais baixas do obturador, né, você vai ter que usar um filtro ND. E colocar um filtro ND na câmera compacta não deve ser a coisa mais prática do mundo. Então ela já tem um filtro ND interno, embutido, muito bom. Então, para quem quer algo prático, essa câmera é perfeita. Você tira do bolso praticamente, né, da bolsa ali, e você consegue gravar, você consegue levar para viagens. Cara, é uma câmera perfeita. Você tem um microfone melhor do que a R50V, né? Tem um resfriamento ativo, né, que você consegue gravar mais tempo ainda do que a R50V. É claro que aqui na R50V ela vai ser uma câmera que vai ter mais possibilidades, porque você consegue colocar, por exemplo, uma lente como essa daqui, ó, uma Canon RF 85mm f2,
que é uma lente muito boa, você consegue aquele desfoque incrível, coisa que você nunca vai conseguir fazer na PowerShot V1, né? Basicamente isso. Mas elas são muito comparáveis ali em vários aspectos, né? Uma é mais prática, porque PowerShot a ideia é ser mais prática, você faz tudo diretamente na câmera. A outra não tem filtro ND, não tem resfriamento ativo, né? A R50V não tem essas funções. O 4K eu acho que deve ter um crop um pouco maior. A lente que vem no kit da R50V eu acho pior, né, nesse aspecto. Eu prefiro o conjunto da PowerShot V1, porque a da R50V é uma lente de f4 a 6.3, se não me falha a memória aqui. Então é uma lente bem mais escura. Eu sei que o sensor também é maior, né, mas assim, considerando que a lente é escura, não vai ter vantagem nenhuma nesse aspecto aí. Aí se você consegue colocar lentes claras, se você já tem câmeras mirrorless e consegue colocar lentes claras nessa câmera R50V, vai ter vídeos muito superiores, né? Mas assim, se você considera só a lente de kit, né, e considerando que elas têm preços equiparáveis, né, a PowerShot V1 vai ser mais ideal. Então eu compraria se eu tivesse mais grana, assim, sobrando praticamente. Já tivesse ali 2 câmeras boas, aí eu quero uma terceira câmerazinha para viagem, para alguma coisa mais prática ali, então eu compraria. Eu acho que no caso da minha esposa, que é maquiadora, por exemplo, ela poderia comprar também, porque, né, ela faz, às vezes, maquiagem em outras cidades, ali ela vai maquiar noivas, por exemplo, né? Ela quer fazer fotos melhores do que o celular é capaz de fazer, e levar uma câmera com lentes intercambiáveis é um pouco complexo, além de que vai pegar as lentes minhas, né, basicamente, né? Às vezes ela pode levar uma câmera de backup que eu tenho aqui na R100, por exemplo, mas ela vai ter que levar alguma lente minha, e às vezes eu tenho algum serviço em outra cidade e eu vou ficar sem essa lente. Enfim, se ela tivesse uma câmera dessa ali, seria muito interessante para ela. Então é para pessoas com essas necessidades aí que esse tipo de câmera foi feita, beleza? E como essa PowerShot V1 se comporta para fazer fotos, né? Se você quer essa câmerazinha para tirar fotos também no dia a dia, ela é uma câmera muito boa, tem um sistema de foco Dual Pixel versão 2, né, que foca em olhos de pessoas, animais, enfim, tem um monte de modos de detecção ali de pessoas, carros, enfim, um monte de coisas ali que é interessante, funciona muito bem. Esse Dual Pixel versão 2 é o melhor que aqui não consegue entregar, então vai ser perfeito ali para qualquer situação que você precisar. O foco funciona muito bem, a lente é de zoom, né, mesmo que ela tenha abertura variável, mas é de zoom. Tem modos manuais se você quer aprofundar um pouco mais ali e ter uma possibilidade maior, né, você consegue ter mais opções, né, considerando que você consegue mexer na velocidade, na abertura ou no ISO. E você também tem um sensor muito bom, né, parece que é o mesmo sensor daqui no R7, basicamente a mesma tecnologia, só que recortado, né, como se fosse isso, né, tem menos pixel, 22 megapixels, mas a gente desconfia que esse é o mesmo sensor daqui no R7, basicamente recortado. Então funciona muito bem, vai ter um JPEG de muita qualidade, vai ter o RAW também, que se você precisar vai funcionar muito bem, faz 30 fotos por segundo aí no obturador eletrônico, é muito rápido, então você consegue fazer 30 fotos por segundo, você consegue fotografar a maioria das situações que você precisar na sua vida, então vai funcionar muito bem. Vai ter estabilização ótica, diferentemente de câmeras mirrorless, às vezes que você coloca uma câmera, você tem uma câmera que não tem IBIS, né, e coloca uma lente também que não tem estabilização, vai ter fotos tremidas, mesmo que a estabilização digital pode ser positiva para vídeo, mas não funciona para fotografia. Essa câmera aí vai ter a estabilização ótica, né, diretamente na lente, o que é muito interessante ali, você consegue fazer fotos com velocidade de obturador mais baixa sem tremer durante a noite. Então é muito interessante esse aspecto também. Então é basicamente isso. Eu fiz um vídeo daqui no R50V e as demais especificações é basicamente a mesma coisa, né? Full HD, faz uma quantidade de FPS ali interessante, vai ter ali o 4K 60, como já falei. Então não tem muito o que falar dessa câmera ali não. Tem estabilização ótica, né? Diferentemente ali da R50V, eu vi comparativos, né? O cara usou as duas câmeras ali ao mesmo tempo, já vi um comparativo assim. E a PowerShot V1 vai ter uma leve vantagem, né? Porque eu acho que a câmera também é mais otimizada nesse aspecto ali. A estabilização digital com a estabilização ótica vai funcionar melhor do que uma câmera mirrorless. Também porque tem um sensor menor, tem a lente mais aberta do que a 14-30 que vem aqui no R50V. Então a PowerShot V1 para esse trabalho assim, desse tipo, né, mais rápido, ela se sai melhor. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, porque eu estou querendo chegar aos 1000 inscritos, né, estou quase chegando, então se inscreve aí no canal. E deixa o seu comentário aqui abaixo dizendo o que você achou, né, dessa câmerazinha aí, o que você achou desse vídeo. E até a próxima, ó, fui!